Olá, dando sequência então à unidade 2 da disciplina de técnicas de compras e vendas no varejo. Estamos falando sobre inteligência em compras e relacionamento com os fornecedores. E na aula passada eu abordei o conteúdo de relacionamento com os fornecedores e hoje então eu vou aprofundar alguma coisa na área de inteligência em compras. E eu começo então com uma reflexão, que está também no texto que eu usei como fonte para essa aula de hoje. A referência está no final dos slides, tá? Vocês vão poder ver. Mas a autora cita aí o Einstein quando ele diz que não podemos resolver os nossos problemas com o mesmo pensamento que usamos quando os criamos. Eu gostei bastante dessa frase, né? Porque realmente o nosso pensamento ele vai mudando, né, a cada uma das situações, mas muitas vezes a gente pode se apegar a modelos antigos, situações antigas, e ele está colocando aí de uma forma interessante, né? O pensamento que a gente tem hoje, ele está criando alguns problemas que vão ser resolvidos no futuro, né? E para que eles sejam resolvidos, então, a gente vai ter que ter uma mudança nesse pensamento. Eu não acredito que a frase se refira especificamente a problemas de gestão e nem muito menos a problemas relacionados a compras dentro das organizações. Isso foi aí a autora, né, que tomou a liberdade de usar essa frase e associar aos problemas específicos da área de compras, sobre os quais ela fala no texto e sobre os quais eu vou falar então nessa aula de hoje, tá? Mas é interessante pensar nisso, que a gente precisa se desapegar de formas antigas de pensar nas situações, de pensar nos problemas, especialmente quando a gente está buscando uma solução e eventualmente uma solução diferente, uma solução mais inovadora para aquilo que a gente já lida dentro da organização. Então, para falar sobre inteligência em compras, eu retomo um pouco até alguns conteúdos que a gente já viu até aqui na unidade 1 e na primeira aula da unidade 2, sobre a questão da automação de atividades, né, e do uso de softwares para gerir determinadas operações na área de compras. É claro que quando a gente fala em empresas, a gente sabe que as realidades são muito diferentes e tem aquelas que já têm uma tecnologia bastante avançada, estão bastante avançadas em termos de uso de tecnologia e outras que ainda não, especialmente empresas pequenas, menores, muitas vezes ainda não conseguiram implantar muitas tecnologias, por falta de condições ou por falta de iniciativa da gestão. Mas a autora, né, ela considera que essas fases são iniciais, né? Então, muitas empresas já estão nessa fase ou até já superaram. Já tem várias atividades que são, então, automáticas, né, que já passaram pela automação, e que os sistemas de softwares, os sistemas e os softwares de gestão de operações, eles estão aí já no cotidiano de muitas organizações. E eu acredito que as organizações, por exemplo, que vocês atuam ou já atuaram, algumas delas tenham, né, realmente esses softwares e já estavam ali plenamente utilizando. Mas o que é interessante observar, né? E aí que a gente vai chegar no nosso tema, qual é a fase seguinte, depois de automatizar, depois de implantar o software, depois de treinar todo mundo e aprender a usar o software e começar a então basear, né, a operação no uso desse software, não no uso desse sistema. O que vem depois? O que vai acontecer, né? Vai acontecer a necessidade de lidar com o que a autora chamou aí de uma imensidão de dados disponíveis.
E é muito interessante, né? Porque realmente a gente começa a ter à disposição muitos dados, né? Sobre fornecedores, sobre as compras em si, qualidade, quantidade, prazo, preço, devoluções, reclamações. Você tem uma quantidade muito grande de dados, né? Quem comprou esse também comprou o outro e assim por diante. Só que não necessariamente a gestão das organizações consegue utilizar esses dados, lidar com eles, tomar decisões melhores a partir do uso desses dados, né? Porque essas decisões melhores elas vão requerer análises mais profundas dessa imensidão de dados, e aí começam a surgir muitas dificuldades, né? A coleta e a análise a coleta vem no software, mas a análise desses dados ela não depende só do software, né? Ela depende de uma inteligência que é do gestor, que é de quem está lidando ali com esses dados no dia a dia. Então é muito interessante pensar nisso, né? Como o uso do software ou de um sistema em si, ele é apenas o início da história. A inteligência mesmo não está em usar o software como um apoio operacional, e sim em lidar com essa imensidão de dados. E eu espero que esse encontro de hoje ajude a gente a entender melhor, né? O que são esses dados, como eles devem ser utilizados, como eles podem ajudar a organização e, de preferência, como eles não atrapalhem, né, as operações. Então, aí está o nome, né, da autora do texto. Ela coloca essa reflexão logo no início, que eu achei muito boa, né? Que ela começa a dizer então o seguinte, que a principal vantagem competitiva não é mais ter os recursos, ou seja, os equipamentos, os softwares e os sistemas, né? Que eu estava falando, os quais já estão disponíveis e acessíveis no mercado, mas como usá-los. Ou seja, atualmente o que conta é desenvolver a chamada inteligência em compras. Veja que ela está considerando aí que os equipamentos estão disponíveis, já estão sendo usados, não são mais novidade, né, e eles não são mais uma vantagem competitiva na organização. Ou seja, quase que como se já existisse uma padronização, né, no uso desse software, e o bom uso, a criação da inteligência em compras é que vai criar ou possibilitar a criação aí de uma vantagem competitiva. Tá? Eu gostei bastante dessa reflexão que ela coloca logo no início do texto e acho que é uma coisa realmente para a gente pensar dentro das empresas. A gente tem softwares, a gente tem sistemas, eu estou falando aqui especificamente de compras, mas vamos pensar em outros softwares, né, que a empresa tenha e que já se utilize. Como que eles estão sendo utilizados? Né? Eles estão sendo utilizados de forma operacional ou realmente eles estão agregando, né? Ou realmente existe uma inteligência nesse uso, trazendo aí uma vantagem, algum tipo de vantagem competitiva para a organização. É muito importante a gente pensar nisso, até porque os softwares muitas vezes são investimentos altos, né? E quem vai te vender o software, ele vai dizer que o software vai resolver todos os seus problemas. E aí você que está do outro lado, dentro da empresa, para decidir se vai comprar ou não, você tem que entender de fato quais problemas ele vai resolver e quais ele não vai, né? Ou como ele precisa ser utilizado para que realmente, né, resolva, né, os problemas que você está imaginando que ele vai resolver. Então essa abundância de tecnologia, ela gerou uma dificuldade também, aí estou fazendo um comentário meu, né, não é da autora, mas essa abundância de tecnologia, ela gerou uma necessidade de um conhecimento maior para poder haver uma escolha melhor. Né? Porque para cada operação que você vai fazer dentro da organização, inclusive compras, você tem no mercado diferentes softwares com diferentes modelos de compra, né? Por licença, por aquisição, empresas diferentes,
contratos diferentes, né, de treinamento, de manutenção, uma série de coisas. E aí a decisão se torna, então, mais difícil, né? E é uma decisão que cabe ao gestor, cabe a quem está dentro da organização. Esses mecanismos, né, de gestão de fornecedores, ou seja, esses softwares, né, sobre os quais eu estou falando desde o início da aula, eles trouxeram uma série de fatores e de vantagens, né? Então, por exemplo, muitos deles permitem uma investigação de dados em tempo real. Né? O que significa tempo real? Significa que você não precisa esperar fechar o mês, que você precisa esperar fechar a semana. Aquilo que você precisa saber, você pode extrair do software no momento que você precisar, no momento que você quiser. E também ele vai, com isso, né, permitir uma melhora na eficiência das aquisições, porque você tira as informações que você quiser, no momento que você quiser, e você enriquece essa sua análise, né, para numa próxima compra você ter mais eficiência. O que eu estou chamando de eficiência? O que a teoria clássica chama de eficiência, né, o uso melhor dos recursos. Né? Então você vai poder descobrir que você pode ter feito compras diferentes, né, do mesmo fornecedor, e, por exemplo, no mês seguinte você consolidar isso numa única compra e por isso conseguir um desconto, por isso conseguir uma otimização do frete, uma redução de prazos, né? Você tornou mais eficiente em termos de prazo, de custo, porque você tinha dados, né, que te permitiram tomar essa decisão. Então, ainda falando, né, desses mecanismos, ou seja, software, sistemas, etc., né, eu estava falando da melhora da eficiência, e essa melhora da eficiência eu dei como exemplo redução de custo e também redução de tempo. Tá? Então, as empresas, nas áreas de compras atualmente, elas já estão habituadas a isso, a ter esses mecanismos à disposição, justamente para serem utilizados para essas necessidades, por exemplo, né? Para essa necessidade de prazo, de redução de prazo, de custo. E um outro aspecto, né, que aconteceu e que é bem importante, é essa questão da governança. Não sei se todos estão familiarizados com esse termo, mas o que significa a governança? É a gestão, mas não só a gestão pura e simples, né? É a criação de modos, de modelos de gestão que, por exemplo, impeçam fraudes, que estejam embasados nessa questão, né, de buscar realmente aqueles objetivos organizacionais. E a governança inclui isso, inclui modelos, né? Não só a questão das pessoas, mas também modelos, protocolos, tudo que possa auxiliar para que as ações, né, dentro da empresa sejam feitas assim, de forma correta e em função dos objetivos principais dessa organização. E por que isso é muito importante em área de compras? Né? Eu não sei se vocês têm essa visão ou se existe essa visão ainda nos dias de hoje no mercado, mas a área de compras era considerada a abertura, né, para uma série de fraudes dentro da organização. Então, a figura do comprador muitas vezes era uma figura até não muito bem vista, né, por razões éticas, porque o comprador ele tinha um poder na mão, que é o dinheiro da empresa, para fazer compras, né, e ele pode se utilizar desse poder para interesses próprios, por exemplo, né, e para roubos, por exemplo, para compras superfaturadas, né, a gente ouve muito falar disso em áreas públicas, mas acontece em todo tipo pode acontecer em todo tipo de organização. Então, essa questão da governança, ela é importante e ela é importante
com esse foco também, né? Dentro de compras, para que as coisas aconteçam, então, como eu falei, de uma maneira correta, sem fraudes, sem superfaturamento, sem roubo, sem desvios, sem vantagens pessoais, né, para ninguém. E aí esses mecanismos, né, de automação, eles facilitaram muito esse tipo de governança, porque as informações acabaram ficando ali disponíveis para toda a organização, para a gestão, e não só concentradas na mão de poucas pessoas ou daquele comprador principal. Essa não disponibilidade da informação é o que favorece a fraude. E a disponibilidade, a transparência facilita o combate, né? A fraude, ou às vezes até permite que ela seja simplesmente evitada, impedida de acontecer. É o que se espera, né? Pelo menos. Então, ainda falando, né, sobre o uso dessas tecnologias, sobre os mecanismos de gestão de fornecedores, né, as próprias pessoas envolvidas, né, os executivos de compra, eles passaram a ter que amadurecer, porque passaram a ser mais exigidos. Aparentemente, o software é uma coisa que vem para facilitar, e ele facilita em muita coisa, mas ele te traz novos desafios, né? Então, o executivo de compras, ele tem um papel diferente, porque ele é mais exigido hoje, justamente porque ele tem mais informação para lidar, ele tem mais dados, né? E ele não pode tomar as mesmas decisões que tomava, como se não tivesse todos esses dados, né? Como se ele tivesse aquele universo ali restrito, né? Por exemplo, a poucos fornecedores, a uma informação limitada de cada um deles, né? Por exemplo, se você não tem um registro, né, do histórico, né, de um fornecedor, a decisão que você vai tomar é uma. Se você tem esse registro, você tem que usar essa informação, né, para qualquer decisão que vai tomar. Então, isso exige uma capacidade maior de gestão desses executivos, né, dos que estão ali envolvidos, né, com todo o processo. E também essa coleta, seleção, análise de informação, né, ela passou a ser bem mais complexa. Então a autora vai usar esse termo aí, amadurecimento. Esse executivo passou a ser mais exigido e precisou amadurecer, né, especialmente nessa questão aí da capacidade de lidar com todos os dados e todas as informações que ele passou a ter à sua disposição a partir do momento que esses mecanismos foram sendo implantados e crescendo, né, dentro das organizações. Bom, eu já mencionei um pouco, né, anteriormente essa questão dos processos estarem mais transparentes, né, e acessíveis, e o quanto isso é importante para a governança de uma organização, né. E aí, então, está detalhada essa questão, né, do processo ser mais transparente e acessível, e da exposição do próprio comportamento, né, dos compradores e dos vendedores, porque tudo ficou registrado no software, né, e a partir do momento que ficou registrado, está exposto. Então, o superior dele, eventualmente outras pessoas envolvidas, outros gestores envolvidos no processo, vão ter acesso, né, a essas transações, como elas foram feitas, quanto foi pago, prazos, né? E aí você tem uma possibilidade até de uma investigação, né, de tudo que está acontecendo. Então, você tem uma exposição que tende a ser muito benéfica, né, para a organização, porque, como eu já mencionei no início, ela vai, então, inibir fraudes, ela vai inibir qualquer irregularidade em compras, porque o que você fizer está registrado ali, pode ser acessado por qualquer pessoa dentro da empresa, então passa a ser mais
bem mais complexo, né? Qualquer tipo de ação irregular. E esses mecanismos, então, eles foram trazendo bastante vantagens, né, para as empresas, como eu falei, e ao mesmo tempo algumas dificuldades nesse nível aí, né, das pessoas que estão envolvidas. Então, a partir dessas premissas, né, que a autora trouxe, né, em relação ao uso dos mecanismos de gestão de compras, ela começa então a se aprofundar na questão do que é essa inteligência em compras e especificamente o que precisa acontecer dentro das organizações, né, para que ela desenvolva essa inteligência. E aí ela vai falar de uma grande transformação. Na verdade, é uma transformação que precisa acontecer em 4 dimensões diferentes. E essas 4 dimensões seriam essas que estão no slide, que são relacionamento, gestão, processos e competências. E eu vou falar especificamente sobre cada uma dessas dimensões, mas é interessante observar, né, que a inteligência ela não vem pronta e ela não vem do software, né? Ela vem da organização e da sua capacidade de se transformar em função de estar buscando essa inteligência em compras. E quando a gente fala em 4 dimensões aqui, inclusive dimensões complicadas, né? Gestão, processos, relacionamento, até uma dimensão de competências, né? Eu fico imaginando que muitas vezes essas competências nem existem ainda, né, dentro da organização. E aí você vai ter que transformar competências, né, de pessoas envolvidas, eventualmente trazer pessoas novas, né, para que possa então incorporar novas competências. Então eu entendi já de início, né, que essa transformação ela é profunda, ela não é necessariamente rápida, né? Possivelmente não é muito fácil, né, de fazer, justamente porque envolve coisas bem... são 4 dimensões e cada uma delas já é por si bastante complexa dentro das organizações. Então eu vou detalhar um pouco, né, cada uma dessas dimensões para que a gente vá tendo uma noção, né, das necessidades, né, ou eu diria até das exigências para que uma organização desenvolva de fato a inteligência em compras, né? Nós estamos defendendo aqui a mesma ideia desde o início. A inteligência de compras não é software, né? Não é usar software, não é usar sistema. Ela está muito além disso. A vantagem competitiva não está no uso de um determinado mecanismo como um mecanismo operacional. A vantagem competitiva vem da inteligência de compras e essa inteligência vem de uma transformação multidimensional e profunda em cada uma das suas dimensões. Bom, então eu organizei dessa forma para a gente não perder, né, a lógica, né, do texto. Dentro da ideia de que são 4 dimensões, uma delas é a dimensão do relacionamento, tá? Então, existem 2 pontos a serem levados em conta quando falamos sobre essa questão do relacionamento. O que nós estamos chamando de relacionamento, né? Por exemplo, aí, o relacionamento interorganizacional, ou seja, um exemplo claro, o relacionamento da empresa com o seu fornecedor, né? Esse relacionamento ele pode envolver duas organizações, como eu falei, a empresa e seu fornecedor, mas ele está inserido numa cadeia, porque provavelmente o seu fornecedor também tem um fornecedor, assim como você tem o seu
cliente, né? Então, eu já falei até em outras unidades sobre essa questão da abertura, né, da transparência. E aí é importante você questionar isso, né? Dentro das organizações que vocês atuam, não sei quem já está atuando, por exemplo, na área de compras, ou já atuou, ou acompanha essa área de alguma forma, né, se relaciona com ela. Você acredita que essa empresa tem um relacionamento aberto com o seu fornecedor? Esse relacionamento é transparente? O que eu estou chamando de transparente? Que as informações estão claras para todo mundo, que os interesses estão claros para os dois lados. E o que eu estou chamando de aberto? Por exemplo, a possibilidade, né, de você expor uma determinada necessidade, né, expor um determinado plano estratégico e ouvir também, né, do seu fornecedor, necessidades deles, planos, etc. E fazer uma conversa, uma negociação baseada nisso, né? Não uma negociação baseada no blefe, né? Quem joga carta sabe disso, né? Quando você está jogando vários jogos, né? Por exemplo, pôquer, né? Ou truco, né? Que os alunos muitos alunos gostam de jogar. O que acontece? É um relacionamento baseado justamente na falta da transparência e baseado no jogo fechado, né? Quanto mais você esconde o jogo, mais vantagens você tem, né? E aí ela está defendendo então, exatamente o contrário, que você tem que buscar, né, o jogo mais aberto possível e transparente. Porque isso vai levar a esse segundo ponto aí do slide, que é a questão do comportamento, né? O que é o comportamento oportunista? O que é o comportamento previsível, transacional, né? É o comportamento onde um dos lados quer levar vantagem sobre o outro, ou na verdade os dois estão buscando a mesma coisa, levar vantagem sobre o outro, sem saber quem efetivamente vai conseguir, né? Então você está ali só prevendo que o cara quer tirar vantagem de você, que você vai num determinado momento conseguir uma vantagem e vai fazer uma transação específica, mas não vai, por exemplo, dar continuidade a esse relacionamento, é o relacionamento transacional. Por quê? Porque só nessa transação eu consegui alguma vantagem, depois eu descarto, né? Então, para você ter uma inteligência, né, dentro das transformações, dentro da transformação na dimensão do relacionamento, você deve buscar uma queda nesse comportamento oportunista e a ascensão do comportamento que seja colaborativo. Eu acho interessante se falar em comportamento colaborativo ainda hoje, né? Porque isso foi alguma coisa que o Japão nos ensinou, né? Desde lá, né, se vocês se lembram dos primeiros semestres, né, do curso de administração, vocês devem ter estudado o sistema Toyota, todo o modelo japonês, como eles já defendiam essa questão, né, do comportamento colaborativo, da colaboração da rede, né, de fornecedores, né, muito antes dos ocidentais descobrirem isso, né? E então eles trouxeram esse conhecimento e felizmente isso foi sendo incorporado, né, a toda a teoria da gestão e possivelmente a prática também. E aí eu penso que alguns de vocês vão dizer assim, não é nada assim, eu já trabalhei numa empresa que só queria tirar vantagem, né? Ou eu tenho, né, um comprador ou um fornecedor que só quer tirar vantagem. Claro, né, a gente no nosso dia a dia vê determinadas situações que podem estar totalmente diferente às vezes do que o conhecimento mais avançado, né, a teoria já trouxe e está aí defendendo, né? Então é uma situação que pode acontecer. Mas pensando, né, aqui até como uma boa perspectiva de futuro, né, para as organizações, este modelo, né, de relacionamento é um modelo próximo a modelo de organizações que realmente desenvolveram a sua inteligência em compras. Bom, dando continuidade,
Vou falar então da dimensão da gestão, né? Essa quase não é importante, né? Enfim. Gosto desse primeiro tópico, né? Gosto que tenha começado por isso, que é a questão do comprometimento da alta liderança, né? Na verdade, esse tópico a gente pode copiar, né? Colocar em praticamente qualquer assunto que a gente esteja falando em administração. Não dá, né? Se a alta liderança, né? O dono da empresa, o presidente, o CEO, sei lá que nome ele tem, né? Na organização que você está. E o grupo mais próximo ali não está comprometido com alguma coisa, a chance de, né, dessa inovação, desse modelo prosperar na organização, eu diria que é bem baixa, para não dizer nula, né? Então, nós estamos buscando o desenvolvimento de uma inteligência em compras, uma pergunta que a organização tem que se fazer. Se ela responde de uma forma, estamos, então, mas a alta liderança está comprometida? Não. Então, você já tem um problema aí, né? É necessário. Então, quem é da área de compras, né, muitas vezes vai precisar, antes de trazer, né, qualquer software, qualquer modelo e tal, ou de querer mudar o software que a empresa tem, ele vai ter um primeiro diálogo, que é justamente buscar esse comprometimento da alta liderança, para que as ações seguintes realmente aconteçam com alguma força, com algum potencial de prosperar, né? Bom, o segundo ponto desse slide, eu acho bem interessante também, que é essa questão da queda da fragmentação departamental, né? Engraçado isso, né? Eu falei agora há pouco do modelo japonês, e agora me lembrei da administração clássica, né, ocidental, que foi baseada nas teorias, por exemplo, do Taylor e do Fayol, né? E eu sempre cito, né, o Fayol em várias aulas de muitas disciplinas, porque realmente o pensamento que ele trouxe para a administração, né, o pensamento clássico da administração, é dele ou baseado nele, no que ele escreveu, no que ele defendeu. E aí ele tem muitas vantagens e ele tem algumas, bom, não sei qual palavra eu devo utilizar, né, mas algumas consequências, né, que hoje em dia a gente tem que pensar sobre elas, né? Então, quando ele primeiro dividiu a organização em departamentos, ele teve uma ideia muito boa. Ele falou, vamos organizar. Como é que a gente organiza? Cada um faz uma coisa, né? É lógico isso, é claro, né, que é necessário haver alguma divisão. O problema é que talvez ele não tenha previsto lá, né, mais de 100 anos atrás, quando ele escreveu, que essa divisão caminharia para uma fragmentação, ou seja, departamentos totalmente estanques, diferentes, muitas vezes cada um defendendo o seu interesse, disputas entre departamentos, que são coisas que a gente vê nas organizações. Eu acredito que muitos de vocês já tenham ouvido isso, já tenham vivido isso, né? Então, eu lembro que eu comecei essa disciplina perguntando, quem trabalhou em compras, qual a visão que vocês têm de compras? E muitas vezes a gente tem essa visão negativa sobre a área X ou a área Y, porque elas funcionam de formas muito fragmentadas, né? E aí, se você está pensando em desenvolver uma inteligência, já está falando assim, olha, não dá para ser muito dividido, a gente tem que aumentar essa interação. Todos os membros do processo, eles vão ter que interagir, né? E aí eu acho que é uma tarefa assim, fácil de escrever, fácil de colocar no slide e talvez muito difícil de implantar, né? Em determinadas organizações realmente você promover algum tipo de integração pode parecer como uma guerra, né? Porque você vai envolver, vai mexer ali com muitas estruturas, né? Então pensem um pouco, né, nas organizações que vocês já atuaram, que vocês atuam, como que é visto isso, né? Os departamentos, eles são integrados, eles conversam, eles colaboram mais do que competem ou competem mais do que colaboram, né? Porque isso compromete muita coisa dentro da organização. Estou falando especificamente aqui do desenvolvimento de uma inteligência em compras, mas várias outras áreas, né, vários outros processos em administração que você vai estudar, a gente vai ver que esbarram nisso, né?
esbarram nessa fragmentação e nessa falta de colaboração. E é muito importante que a gente pense, né? Para que lado a gente está caminhando nisso dentro de uma organização. E eu acredito que as realidades, na verdade, são muito diferentes de uma organização para outra. Eu vou fazendo essa pergunta, eu vou ouvir pessoas que vão dizer, não, olha, a gente conseguiu hoje uma integração boa, e vou ouvir pessoas que vão dizer, olha, na minha, a gente ainda está lá, né, no tempo do firewall, né, cada um no seu quadradinho e não, sem muita colaboração. As realidades são diferentes de uma organização para outra e os processos de mudança também são, portanto. Bom, ainda nessa dimensão, né, da gestão, quando eu falo na questão dos indicadores interfuncionais, né, eu posso ter aí até uma possível explicação para a questão daquela disputa, né, que eu falei, da falta de colaboração entre departamentos. Porque, na verdade, o que acontece? Todos nós, dentro de uma organização, estamos sendo cobrados, né? A gente não está lá a passeio, cada um de nós tem o seu resultado para entregar. Esse resultado, ele é medido como? Ele é medido em indicadores. E a partir do momento que você conhece os indicadores, né, e você sabe pelo que você está respondendo dentro da empresa, você vai buscar responder. Por que eu estou fazendo essa explicação? Para dizer o seguinte, se cada área, como eu vinha falando antes, cada departamento tem o seu indicador para perseguir, cada área vai perseguir o seu próprio indicador e não procurar colaborar com os demais. É natural que esse comportamento se desenvolva, né? E aqui eu acho muito interessante essa ideia de dizer, olha, o indicador ele não pode ser tão separado assim. Quando ela fala que interfuncionais, significa o quê? Que várias funções, vários departamentos de uma empresa têm que estar perseguindo o mesmo indicador. Isso vai ajudar para que esses departamentos, então, busquem colaborar, né? E não competir. Então, às vezes, quando a gente fala uma área compete com a outra, a gente tem que pensar também por que essa competição está acontecendo, né? Pode ser uma razão antiga, né, cultural, que acontece, e às vezes há até um incentivo da organização para que aconteça, no caso dessa questão aí do estabelecimento dos indicadores, né? Então pensem nisso, você conhece os indicadores que você está perseguindo? Esse indicador, ele permite, ele incentiva de alguma forma que você colabore com outras áreas? Ou não? Você está buscando, né, só dentro da sua área mesmo, porque é dessa forma que você está sendo cobrado, tá entendendo? Né? Então, ainda na dimensão de gestão, tem mais essa questão para a gente refletir. E tem outras duas aqui, uma é a questão da tecnologia para a gestão de valor, né? E a outra é a ascensão dos mecanismos de governança para salvaguardar negócios e decisões. Sobre os mecanismos de governança, eu comentei anteriormente, né? A tecnologia foi permitindo a ampliação dessa governança e a inteligência, na verdade, ela é uma busca para uma ampliação disso, né? Então, você vai buscar a qualquer momento, a todo momento, aprimorar, né, a sua governança, usando realmente de tudo que você tem à disposição ali, né, em função das tecnologias que vão sendo incorporadas. Tá? E a questão da gestão de valor é uma questão também complicada, né, porque a autora questiona uma coisa que eu também já pensei muito a respeito, né? O que é... Peraí, deixa eu voltar. Certo. O que é... Qual o valor agregado de uma determinada transação, né? Isso é uma questão, assim, difícil, né, de identificar.
E muitas vezes a incorporação de uma nova tecnologia leva à ilusão de que você vai responder coisas e vai atingir objetivos simplesmente por ter adotado essa tecnologia, né? E aí, com o tempo, você pode descobrir que não, muito pelo contrário, né? Então, por exemplo, o exemplo que ela dá no texto é um exemplo que eu vivi muito, que é a questão de compras no setor público. Eu, durante um tempo, fui fornecedora, né, de instituições públicas. E não sei quem já trabalhou com isso, ou já teve alguma experiência, mas a compra na área pública ela é feita por licitação. E a partir de um determinado momento surgiu a tecnologia do pregão eletrônico, e as compras passaram a ser utilizadas por esse pregão. E a empresa tinha que se cadastrar e participar de um leilão. Na verdade, era um leilão reverso. Existia um preço inicial e aí cada empresa tinha liberdade de ir dando lances, reduzindo esse preço inicial. Funcionou, acho que essa modalidade existe até hoje, ela é bem ativa. E o que algumas pesquisas nos Estados Unidos mostraram, né? Que o uso do pregão eletrônico estava fazendo com que muitas compras, né, quase um terço das compras, fossem feitas de um único fornecedor. Ou seja, o pregão ele não estava incentivando novos fornecedores a entrar e ele estava então permitindo que várias vezes, né, havendo só um ali, né, no pregão, esse único fornecedor que estava ali, então, vendesse sem a concorrência, né? E aí, esse dado não é do Brasil, tá? É um dado dos Estados Unidos, mas o modelo de pregão eletrônico ele é usado no Brasil também. Eu não tenho dado, né, do Brasil para dizer se no Brasil também acontece isso. Mas a reflexão que eu quero fazer é o seguinte: qual que era o objetivo do pregão eletrônico, né? Um dos objetivos era aumentar a concorrência. E qual foi o resultado? Em 30% das compras não há concorrência. Então, eu tenho que pensar. Essa tecnologia de fato gerou um valor? Né? Só a tecnologia, muitas vezes, ela não gera um valor. A gente implantou a tecnologia, ótimo. Atingiu o objetivo que eu queria? Não necessariamente. Né? Claro que a tecnologia, um outro objetivo seria conseguir preços mais baixos. Tudo bem, pode ter conseguido, mas é difícil você conseguir baixar o preço de alguém que está sozinho na concorrência. Por que ele vai baixar? Né? Não vai baixar. E nem tem porquê. Se eu sou fornecedor nessa hora, também não baixa. Só estou eu aqui, vou baixar por quê? Né? Então, ele, na verdade, desestimulou, né? Ou pelo menos não estimulou concorrência, que é uma coisa muito valorizada quando a questão é busca de menor preço, por exemplo. Tá? Então, eu achei um exemplo interessante. E está relacionado a uma coisa que eu falei no começo da aula, que é a questão assim, quem te vende a tecnologia vai dizer que ela é maravilhosa, né? Só que você é que tem que saber dos seus objetivos, né? E se realmente essa tecnologia vai colaborar com o teu objetivo, ou não vai interferir, né? Ou se de alguma forma pode até atrapalhar, né? Então, para isso a gente precisa ter esse conhecimento, né, e essa visão crítica, né, na hora de comprar uma solução. Principalmente até porque algumas tecnologias, alguns softwares ficam famosos no mercado e aí existe quase uma pressão, né? O meu concorrente comprou tal, você não vai comprar? Né? E aí é difícil até para quem está na posição decidir sobre isso. E com certeza é difícil. Muito bem, então, voltando à questão das dimensões de transformação, né, na busca da inteligência em compras, estou falando da terceira dimensão, que é a dimensão processos. Né? Então, só retomando aqui, são 4 dimensões, já falei sobre relacionamento, já falei sobre gestão, tá? E estou entrando aqui na questão de processos. Processo é uma coisa que eu gosto muito dentro da organização, é muito interessante observar, né, processos, porque ele pode ser
também, né, de grande ajuda, como ele pode ser um grande entrave. Quando que o processo se torna um entrave? Quando ele não é revisto, né? E então, na unidade 1 a gente falou sobre o processo de compras, né? Por que precisa 3 orçamentos? Por que precisa eventualmente cadastrar num sistema? Por que existe um processo, né? Para tornar essa compra mais eficiente, correta, né? Para você evitar fraudes, para você buscar menor preço, para você buscar qualidade. Ela tem um objetivo, né, na criação desse processo, né? O que acontece é que o mundo muda, a empresa muda, as pessoas mudam, né? A necessidade do cliente muda, do fornecedor muda e a tecnologia avança, né? Então, uma empresa que está buscando então a sua inteligência em compras, ela tem que estar disponível para isso, né? Para uma otimização robusta, né? Ou reengenharia de processos, que na verdade é rever os processos, refazer alguns. Alguns você vai adaptar, outros você vai jogar fora e começar outro do zero, né? Não é uma tarefa fácil, porque o processo também ele fica ali, né? Arraigado, as pessoas se acostumam, aí vai mudar, dá aquele ruído, aquele conflito e tal, tá? E existe também essa questão da tecnologia, né? Para acelerar os processos de comunicação, identificação de oportunidades de negócio e tomadas de decisão. Então, o que é essa comunicação, né? É isso, né? Baixou aqui, por exemplo, baixou alguma coisa, né? Foi vendida, baixou do estoque. Essa comunicação hoje é muito ágil, né? Então, o teu fornecedor já está informado que vai precisar te fornecer outro, né? Agora, muitas vezes essa informação ela vai permitir isso, né? Novas oportunidades, né? Novas oportunidades de negócio. Você vai permitir, por exemplo, uma integração, né, dessa tecnologia com o marketing para criar estratégias de venda que você não tinha pensado, né? E você vai poder, então, pensar porque você tem mais dados e informações disponíveis ali, né? Associar, né, compras, ofertas e assim por diante. Então, essa aceleração dessas tecnologias que levam essas oportunidades, elas facilitam, então, e levam também a tomadas de decisão, né? Aí lembra quando eu falei, né, que os departamentos têm que colaborar? Aqui você tem que estar, né, a informação não pode ser só de um. A informação de compras, ela pertence também ao marketing, né? Porque muitas vezes vai ser essa área de marketing que justamente tem esse pensamento mais voltado para a necessidade do consumidor, do funcionamento ali do varejo, que vai, né, identificar essa oportunidade de negócio melhor do que quem está especificamente ligado a uma negociação com o fornecedor. E aí é isso, né? A colaboração é que vai gerar o resultado positivo, né? Então, isso é um aspecto importante dessa dimensão aí do processo, que é uma dimensão que precisa também passar por transformação dentro da busca por inteligência em compras, tá? E ainda dentro da dimensão de processos, né, o modus operandi, né, da inteligência em compras, modus operandi, ou seja, como se faz, né? Como, o que eu tenho que fazer, onde eu tenho que ir, o que eu tenho que consultar, o que eu tenho que cadastrar, o que eu tenho que decidir, né? Isso aqui também é outra coisa, né? Que parece simples, é simples de colocar no slide, né? Mas vai mudar a maneira de alguém fazer alguma coisa dentro da organização, né? Você é gestor, você pode tudo. Você chega lá e fala, ó, a partir de hoje não é mais assim, é assado. Aí começou o seu problema, né? Então, você tem que investigar bem os processos, como que esses processos levam ao modo de fazer, né? E aí começar a sua briga, né, de reformular esses processos e reformular os processos dentro da ação das pessoas envolvidas, né? Porque senão você desenha um processo lindo e que não vai adiante, que não é posto em prática. Então,
você não vai ter o resultado, né, dessa sua alteração de processos. Bom, então dentro das 4 dimensões, né, o que ela traz em 4 lugar ali é a questão das competências, e é um assunto que eu gosto muito, né, porque competências se referem a pessoas, né, não existem até as competências organizacionais, mas essas competências organizacionais, elas são organizacionais em função das pessoas que fazem parte dessa organização, né? E aí existem alguns itens aí que eu vou comentar, né? Lembrando que esse é o 4º processo, né? Então estou partindo aí já para o encerramento, né, da aula de hoje, dessa videoaula, que é sobre desenvolvimento de inteligência em compras. Aprendizado dinâmico. Gosto disso, né? De novo, parece uma coisa muito simples, né? Mas aprendizado dinâmico é uma exigência, né, em várias áreas. Eu estou falando de compras, mas é uma coisa que vai ser sempre exigida. E por que é dinâmico? Né? Porque ele é aquela coisa que implica em mudanças sucessivas. Então, você aprendeu alguma coisa, né? Como é que era o nosso ritmo de aprendizado anteriormente? Era uma curva muito mais longa. Então, você não sabia alguma coisa, você levava um tempo para aprender, e aí você aprendia, e aí existia um período de estabilidade, né, desse aprendizado, né, uma cauda. E aí, depois desse período de estabilidade, demorava um pouco mais para você ter uma nova necessidade de aprendizado. E isso não existe mais, né? Dinâmico significa que essa curva está cada vez mais achatada, você aprende e desaprende, né? De modo muito mais rápido, né? Em tempos muito mais próximos, né? Porque as necessidades também são mais rápidas, né? E aí é uma coisa muito interessante, porque está diretamente ligada à nossa capacidade de aprender, né? E a nossa capacidade de, em vários momentos, aceitar que aquilo que a gente sabia ou achava que sabia, ou até sabia mesmo, ele não se aplica mais. E eu tenho que abrir mão e começar, então, a aprender uma outra coisa e a fazer de uma outra forma, né? Lembra aquele modus operandi, ele ficou lá estabilizado, agora eu tenho que mudar toda hora. E aí é isso, uma competência, isso que a gente precisa desenvolver. Eu já vi, como professora, né, alunos que têm essa competência. E havia alunos que, independente da idade, mesmo sendo muito jovens, são apegados a uma determinada forma de aprender e estudar e não conseguem expandir, né, o seu aprendizado, tá? Segundo ponto aí em relação a competências, desculpa, eu não comentei aqui, o aprofundamento da capacidade de coletar dados multifatoriais, de qualidade e coerentes por meio de bancos de dados, recursos tecnológicos, big data, entrevistas, históricos de negociações e conhecimentos. Aqui a explicação do texto é bastante completa, né? O que eu chamo a atenção aí? Que as fontes de dados não estão num lugar só, né? Então você tem bancos de dados diferentes, você às vezes tem diferentes sistemas rodando dentro de uma organização, né? E de repente a reunião de todos os dados que você tem te geram esse Big Data. Mas ao mesmo tempo você ainda tem alguma coisa que você pode pesquisar especificamente para uma determinada situação, para uma determinada decisão, né? Então, quando ele fala em entrevista, o que é uma entrevista, né? Muitas vezes é você ligar para o teu fornecedor e perguntar alguma coisa. Aí você fala, nossa, mas você tem tanta informação no Big Data e precisa perguntar? Eventualmente sim, né? Então, você tem conhecimentos ali históricos, você tem dados acumulados e ainda assim você pode ter necessidade de buscar novas informações com o seu fornecedor. Isso é uma competência. Bom, se eu tenho um Big Data, eu tenho que ter capacidade de análise, certo?
A capacidade de análise vai me levar a algoritmos. O que são algoritmos? São modelos de cálculos, né? E, então, são competências que estão sendo valorizadas, né, por quem está buscando essa inteligência em compras. E são competências, como eu falei no início, que a organização tem ou não tem. Se ela não tem, ela precisa fazer alguma coisa, né? Desenvolver essas competências internamente ou trazer novas pessoas que vão trazer essa competência para a empresa. Então, são muitas decisões de gestão que estão associadas à identificação dessa necessidade. Tá? Bom, óbvio que a primeira coisa que precisa acontecer é justamente identificar isso como uma necessidade, porque se a organização não considera a inteligência de compras uma necessidade, aí ela não vai realmente buscar competência nisso, porque não faria o menor sentido, né? E o último tópico aí dentro da dimensão das competências é a questão da responsabilidade pela sustentabilidade da cadeia de fornecimento com base nas decisões tomadas. Eu já comentei isso, né, quando eu falei lá do Japão. O Japão já pensava assim, ele falava, bom, não adianta eu ganhar, eu quero que a minha cadeia inteira ganhe, né, porque se todo mundo ganhar, a gente tem uma sustentabilidade maior, sustentabilidade de negócios, né, eu estou falando. E isso acontece mesmo, né? E às vezes até acontecem episódios de extrema colaboração, né, entre esses membros da cadeia e que vão, então, favorecer essa criação da inteligência, tá? E é importante falar sobre essa questão das decisões, né? Porque eu estou decidindo com base em quê? Eu estou decidindo alguma coisa que vai colaborar com a sustentabilidade de toda a minha cadeia, ou eu estou tomando uma decisão oportunista, né, como eu falei aí em outro momento, né, que era uma coisa que precisa ser reduzida, aquela decisão oportunista, aquela decisão que gera um ganho imediato só para um dos lados, né? Então, são visões diferentes aí que precisam ser desenvolvidas. E às vezes isso é uma questão realmente da competência, né? Porque eu fico pensando, né? Aquele comprador, às vezes, criado e formado dentro do modelo tradicional, quando ele faz essa ação mais oportunista e imediatista, muitas vezes não é só uma decisão individual. Ele toma essa decisão porque era a decisão que a empresa, a organização considerava favorável, né? E por que ele não desenvolveu, por exemplo, a competência de tomar decisões que colaboram com a cadeia? Não desenvolveu porque isso não foi de interesse da organização até esse momento, né? Então, nada acontece isoladamente, né? E aí você pode mudar a sua estratégia. Não, agora a gente quer ter inteligência em compras. Compre diferente. E que condição as pessoas envolvidas tiveram para desenvolver essas novas competências, né? Então, a competência é uma coisa que se adquire com também investimento ali de tempo, de desenvolvimento, né? Treinamentos, uma série de etapas, né? Para que essas competências sejam desenvolvidas, né? Então, não é tão simples, né? Você dizer, quero uma competência nova. Aí você vai lá e pronto, olha, o RH te dá prontinho, né? Essa competência a ser aplicada. Tem aí um caminho para acontecer. Bom, esse slide, ele tem a síntese aqui, né, das 4 dimensões, né? E ela tem, então, a figura 1, 2, 3, 4. Então, aqui o relacionamento, né? Mostra as mãos se apertando, no sentido de colaboração, né? O 2 é a questão da gestão, né? Tem até o cifrão aqui, né? Mas a mão, né? Ou a mão, a ação, né? Da gestão em busca desses ganhos, né? Tecnologia, que eu sempre falo, né? Gente, tecnologia é bom, mas questionem, né? Usem a seu favor. E a questão da competência, que foi representada aqui por essa lâmpada, associando talvez competência à inteligência, né, as múltiplas inteligências que são necessárias, né, para o processo.
E como eu falei no início, a fonte, né, da informação é esse texto da Cristiane Biazin, que chama Inteligência em Compras. E aqui tem o link, né, para o material completo, que eu recomendo que vocês leiam, porque é uma linguagem bem legal que ela utiliza e o texto é bem interessante mesmo, tá? Então não é leitura obrigatória, mas até a P1 seria interessante que vocês tirassem um tempinho aí para fazer essa leitura, que dá uma arrematada toda nessa questão da inteligência em compras. Muito bem, agradeço a atenção de vocês até aqui e espero ter colaborado aí para o desenvolvimento de vocês em relação a esse tópico.